Fala, players! Esse é o nosso primeiro Play Series. O Play Series vai ser para falar sobre séries. A gente vai pegar uma série e vai fazer, digamos, tipo um review da temporada. E nesse primeiro programa, a gente escolheu, claro, a melhor série de 2017, que a série que veio para bombar, basicamente, que foi The Handmaid's Tale. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Offred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? Run! You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear. E nesse programa a gente tem a participação da Thaís Araújo, que é nossa editora da Solta o Play. Olá, Thaís, tudo bem com você? Oi, João, tudo bom? Eu Tô sou a bem, Karine. estou bem. Eu sempre quero me apresentar antes. Acontece, mulher, mas vamos lá. Já que você Vai. está tão ansiosa para se apresentar, então se apresente, diga o que você gosta, qual série você mais gosta, qual série você assiste, se a sua lista é tão grande quanto a minha, se apresente para o pessoal. Oi, gente, meu nome é Thaís, eu sou estudante de cinema. Tô ainda no terceiro semestre, caminhando aí. E eu assisto bastante coisa, assim, menos do que eu gostaria, mas eu assisto bastante coisa. A minha série favorita dessas que estão surgindo agora, assim, as novas, acho que é This Is Us mesmo. Eu adoro esses dramalhões bons, assim, pra chorar, adoro. E séries antigas, eu acho, assim, que eu diria Free. Mas eu assisto bastante coisa, meu aplicativo pra acompanhar séries é bastante agitado. Aliás, só uma coisa. Quem não chora em This Is Us, nem a gente. Já aviso. Nem a gente. Exatamente. Aliás, vocês que estão ouvindo, esperem aí, que futuramente vem um programa especial sobre This Is Us, hein? Eita, tô chorando já. Só de chorar dá vontade. Aliás, só de lembrar dá vontade de chorar, né? Exatamente. Mas vamos ao que interessa, que nosso programa hoje é sobre The Handmaid's Tale. Para quem não conhece The Handmaid's Tale, ela é uma série da Hulu que estreou em 2017. A série tem 8 episódios e ela chegou para bombar, porque foi uma série que, digamos, depois que estreou e tudo, digamos que atingiu legal com seus temas bem polêmicos e que deu a ela vários prêmios, como o Emmy de melhor série, o Emmy de melhor atriz para Elizabeth Moss. Acho que teve mais algum prêmio, hein, Thaís? Você se lembra? Melhor atriz convidada para Alexis Bledel. Melhor atriz coadjuvante para atriz que eu não lembro o nome, mas que faz a tia Lídia. Melhor direção. Vários prêmios. Os principais foram para ela. Eu tô aqui olhando, deixa eu ver. Quem fez a tia Lídia é Anne Dowd. Dowd, aliás. É essa mesmo. Da tia Lídia. Não tava lembrando dela. Então, vamos dar uma pequena sinopse sobre o que é The Handmaid's Tale, né? A série foi baseada na obra de Margaret Atwood, que se chama O Conto da Aya. Basicamente, a série conta a história na distópia de uma cidade chamada Gilead, onde uma sociedade totalitária que foi anteriormente parte dos Estados Unidos está enfrentando desastres ambientais e uma taxa de natalidade em queda. A cidade é governada por um fundamentalismo religioso que trata as mulheres como propriedade do Estado. Basicamente, as mulheres férteis são escravas dos comandantes. Como uma das políticas são as mulheres férteis restantes,
Na série temos Offred, que é uma serva na casa do comandante, uma das castas de mulheres forçadas à servidão sexual, como uma última tentativa desesperada para repovoar um mundo devastado. Nesta sociedade aterrorizante, onde uma palavra errada pode acabar com sua vida, Offred, que é vivida pela Elizabeth Moss, vive entre comandantes, as suas mulheres cruéis e seus servos, onde qualquer um poderia ser um espião. Tudo com o único objetivo: sobreviver e encontrar a sua filha que foi tirada dela. Pela sinopse, hein, Thaís, é bem impactante. Sim, é uma série muito forte. E embora o livro que deu origem à série tenha sido escrito nos anos 80, a história é muito atual. E é muito difícil de assistir, principalmente sendo mulher, porque fala de muitas coisas que a gente vive no dia a dia, mas de forma assim potencializada, sabe? Então é muito difícil de assistir, mas é muito importante de ser assistido. Aliás, mesmo tendo sido escrito o livro nos anos 80, digamos que a série veio numa época que, digamos, é onde mais o tema é abordado na sociedade, como, por exemplo, o machismo, porque a série trata muito do machismo, né? Sim, com certeza. Machismo, intolerância religiosa, também a gente vê muito, principalmente aqui no Brasil, pessoas que misturam política com religião, que foi exatamente o que aconteceu na série. É por isso que o mundo tá do jeito que tá, né? É por isso que Gilead é do jeito que ele é, porque as pessoas pegaram religião para sustentar a política e tomar o poder. E é muito o que a gente tem medo que aconteça aqui nessas eleições que estão vindo pela frente. É o medo que a gente teve quando o Trump ganhou. Então, não é atual, mas não poderia ser mais atual do que é. Tipo, eu gostaria de saber de você, porque muita gente conheceu The Handmaid's Tale após a hype, porque a série foi indicada a vários prêmios, então muita gente conheceu pós-premiações. Eu gostaria de saber de você se você conheceu a série pós-premiação ou se você ouviu falar da série antes e tal, antes de começar, ou logo depois de começar. Eu sou muito fã de Gilmore Girls, né? Então, eu ouvi falar da série primeiro. Então, Thaís, O novo projeto da Alexis Bledel, que é a Rory Gilmore de Gilmore Girls. E aí nossa, preciso assistir, faz tanto tempo que eu não vejo ela fazendo nada e tal. E aí lembro de ter visto uma foto dela com a roupa de aia, aquela manta vermelha, aquele chapeuzinho branco. Eu disse, meu Deus, que série é essa? Futuro distópico com essas roupas, o que tá acontecendo? Mas assisti o primeiro episódio e fui fisgada desde o começo, assim, tipo, meu Deus, adorei, quero muito assistir. E é engraçado que eu assisti por causa dela, mas a personagem dela na primeira temporada é muito pequenininha, ela aparece em vários episódios, ela nem aparece, mas foi por causa dela que eu comecei a ver. E foi no começo mesmo, estreou, eu assisti tipo no mesmo dia que estreou, no outro dia, alguma coisa assim. E ninguém que eu conheço via, e eu comecei a espalhar a palavra de The Handmaid's Tale. Comecei a dizer, assistam, é muito interessante. E aí as pessoas foram começar assistindo e depois o hype foi aparecendo. E eu fiquei muito feliz porque eu tinha com quem conversar sobre, que é muito ruim você assistir as coisas sozinho. verdade, é muito ruim mesmo, porque eu fui quase igual você, cara. Quando eu conheci a série, quase ninguém assistia, ninguém mesmo. Porque, tipo, eu conheci a série um pouco antes dela começar. Eu vi o trailer e, tipo, pelas roupas da Johnny, da Elizabeth Moss, eu pensei, interessante. Porque, tipo, eu achava que a série seria de um tema diferente do que é, sabe? Porque, tipo, umas mulheres com aquelas roupas e tal. Aí eu coloquei na minha agenda a série. Aí, digamos, estreou o primeiro episódio, eu não assisti. Estreou o segundo, eu também não assisti. Estreou o terceiro, eu não assisti também.
Aí teve um dia que eu tava sem fazer nada. Aí eu fui olhar minha lista de séries e vi aquela série ali. Eu pensei, vou começar então. Cara, quando eu acabei o primeiro episódio, era quase 2 da manhã. E eu fiquei tipo, uau, o que foi isso? Porque, cara, aquele primeiro episódio é totalmente impactante pra pessoa. Porque Ele já mostra pra que veio, né? Ele já te apresenta já coisas... mostra pra que veio, literalmente. Porque, Exatamente. tipo, aquele primeiro episódio já deixa a pessoa impactada. Porque, digamos, mostra a June e o marido fugindo, né? Já começa mostrando isso, né? Uhum. Então a pessoa fica, o quê? O que foi isso? E tipo, a pessoa não entende o meu episódio. Porque, primeiramente, eu não entendi do que a série falava do primeiro episódio. Não sei se você entendeu. Você não consegue saber se é passado, se é futuro, porque o que elas estão usando no presente da série parece roupa antiga, só que quando mostra o passado dela parece roupa atual, aí eu fiquei, ok, então elas estão agora como se fosse um futuro próximo. Porque de vez em quando eles falam alguma coisa como Uber, eles estão com celular, então você fica querendo identificar que momentos são aqueles, né, historicamente. E ele não te entrega as coisas de uma vez. Você não sabe quem são aquelas pessoas, de onde elas vieram. Você vê ela fugindo com o marido, mas você depois vê ela sozinha. O que foi que aconteceu com o marido? O que foi que aconteceu com a filha? Ele não te entrega tudo de uma vez. Ele vai trabalhando flashback, presente, de pouquinho em pouquinho você vai costurando ali a história dela. Eu acho muito interessante isso. Porque não é completamente linear, então ele te prende, né? Tu fica querendo saber o que é que tá acontecendo e o que aconteceu. E o que vai acontecer. Exatamente. E tipo, não sei se você percebeu, mas também a fotografia da série engana muita gente, porque tipo, eu logo pensei, pela fotografia da série, aquele tom bem mais, tipo, década de 90, aliás, década de 19, eu achei que era uma época bem antiga, né? Sim, os trajes, eles meio que tentam te enganar, mas é como eu falei, você vai tentando pegar umas pistinhas e você vai tentando ver onde é que é aquilo ali, mas leva um tempo. O primeiro episódio, eu acho que você não se toca direito o que é que tá acontecendo, não. Realmente, não dá pra se tocar, porque tipo, aí você vem pro segundo episódio, digamos, começa a esclarecer as coisas, né? Porque, digamos, mostra onde tudo começou, tipo, qual o motivo daquilo e tal, daquele teor religioso, ter mudado as leis daquela cidade, né? Basicamente do Estados Unidos quase inteiro, do país inteiro. Gilead é como se fosse um novo Estados Unidos. Era os Estados Unidos virou Sim. Gilead. É o país inteiro. Virou o país inteiro, né? Então, aí digamos que a pessoa começa a entender legal. E eu gostaria de saber de você, Thaís, como as séries são 8 episódios de, digamos, 50 e poucos minutos, comigo foi bem interessante, porque eu vejo séries de 42 minutos e às vezes eu fico me pegando. Nossa, esse episódio ainda não acabou. E quando a gente Mysterio foi bem diferente, porque tipo, eu comecei a assistir, nossa, que episódio grande. Cara, quando eu tava assistindo eu pensava, nossa, já acabou esse episódio, de tão rápido que foi, de tão instigante que fica a história pra pessoa dizer, nossa, como passou ligeiro. Contigo foi assim também? Eu acho também que passa rápido porque é interessante, você tá preso, ele te prende, mas ao mesmo tempo eu demorei mais porque muitas vezes eu dava pause pra digerir o que eu tava vendo, sabe? Como eu falei, não é fácil, não é uma comédia, não é uma coisa leve que você vai ali vendo e pá, passou 40 minutos, tudo bem. Tinha muita cena que eu dava pausa e ficava assim, olhando pro teto do meu quarto pensando, meu Deus, a gente não pode deixar chegar nesse ponto, a gente não pode, sabe, eu ficava refletindo mesmo sobre a vida por causa das coisas que estavam acontecendo no episódio. Então eu demorava muito mais do que 50 minutos pra ver cada episódio. Inclusive eu tentava acumular pra ver mais de uma vez, mas aí era mais difícil ainda, porque um já é tão pesado, você vê 2, 3 num dia, não dá. Não porque seja ruim, é muito bom, mas é porque é muito pesado. Tipo, eu realmente ficava muito mal. Realmente, tipo, é uma série que
que não dá pra se maratonar por inteiro, porque É, é sim, uma é uma série maratona muito difícil. que pega muito pesado e tal. Tipo, uma coisa que eu achei bem interessante da série é que, digamos, ela aborda temas que estão bem presentes hoje em dia, como por exemplo o machismo. A série basicamente é o machismo. Porque todas as áreas mudam de nome. Tipo, exemplo, se você fosse uma aia e morasse na minha casa, eu e minha esposa, totalmente, você não ia se chamar mais Thaís, você ia se chamar Off João. Off João. Exatamente, que no português significa de João. Digamos que é uma coisa que é bem interessante, né? Sim, elas, como eu falei, elas não são mais pessoas. Elas são úteros, né? O mundo tá sofrendo com a taxa de natalidade super baixa. E quando eles fazem a revolução no país, eles pegam essas meninas que tem como comprovar que são férteis, porque já foram mães, já tiveram filhos, então eles sabem que elas são férteis, que elas podem gerar filhos. E eles transformam essas pessoas, essas meninas, em aias e entregam em famílias onde o casal não consegue ter filhos. Então elas não são mais seres humanos, elas não são mais pessoas, então elas não têm nomes, elas não têm acesso a livros, a leitura, elas não têm acesso a nada, basicamente. Elas ficam presas no quarto, descansando, elas comem bem porque precisam estar com a saúde boa para gerar os filhos. Elas vão no mercado comprar algumas frutas, algumas coisas, elas voltam e elas voltam para casa. E uma vez por mês, na época do período fértil delas, elas têm que ter relação sexual com o comandante para poder tentar gerar esse filho. E não importa se o comandante, se o homem for infértil, se o problema for com ele, né? Não importa, o problema sempre vai ser dela. E se ela, com um certo período de tempo, ela não conseguir gerar filhos para aquela família, para aquele casal, ela é mandada para outra casa. E mesmo se ela conseguir gerar o filho, ela vai ter o filho vai ser tirado dela, ela vai amamentar por um tempo, mas aí depois ela vai para outra casa para fazer o mesmo em outra casa. Então é isso, são pessoas que não têm, são meninas que não têm mais vida, elas são apenas propriedade do Estado para gerar filhos para os comandantes, é isso. No bom português, são basicamente escravas sexuais, porque as únicas funções delas são ter filhos dos comandantes. Porque, tipo, um bom exemplo, acho que é algo pior do que a época da escravidão, porque, como você vê, na época da escravidão, mesmo sendo tenso, as mulheres tinham, digamos, o direito de ficar com seus filhos, de ter filhos com quem quisesse, né? Já nessa época, não tem opção. Ou seja, quem é fértil só pode ter filho do comandante. E, digamos, engravida, passa 9 meses, aí fica o tempo da amamentação, e depois o filho é tirado dela, e ela vai para outra casa, onde o comandante não tem filho ainda, só para dar um filho para ele. Então, digamos, essa foi a parte que mais me impactou, sabia? Sim, e é engraçado que, assim, o que elas sofrem uma vez por mês, aquilo ali é estupro, né? Mas, teoricamente, isso também não é estupro, porque elas concordaram. Elas concordaram, só que é dado duas opções a ela. Ou você concorda, ou você é mandado para uma área lá que é como se fosse um Pra campo de colônia. concentração. Pra Pra colônia, que é colônia. como se fosse um campo de concentração. Então, tipo assim, ou você concorda ou você morre. Então, é Ou, meio que assim, você tem opção, mas você é forçado a escolher a opção, né? ou até mesmo é tirado alguma parte do corpo, como aconteceu com a Janine. Não sei se você se lembra. A Janine Sim, sim. perdeu o olho porque ela se apaixonou pelo comandante, se não me recordo, né? Não, ela perde o olho antes. Ela perde o Ah, olho foi antes dele, foi antes. é porque na época. Porque assim que elas são. Que as coisas estão mudando antes dela irem para as casas dos comandantes, elas têm que ser doutrinadas, né? Elas têm que ter uma lavagem cerebral. E a Janine era muito. Ela não estava aceitando muito bem essas coisas.
os ensinamentos que as tias estavam passando para ela. Ela era muito rebelde. E aí, como lição, foi feito isso, tiraram o olho dela, para ela ficar mansa e aceitar aquela nova condição, entendeu? Exatamente, tipo, elas não tinham praticamente nenhuma escolha, não escolha mesmo. Eu acho que, digamos, cara, foi uma série que a pessoa fica depois quando vê um episódio com o estômago bem intenso, velho. Porque, tipo, vai fundo literalmente. Mas, Thaís, agora eu gostaria de saber de você de uma coisa. Mas, Thaís, eu gostaria de saber de você de uma coisa. Ah, só pra constar, agora esse bloco tem spoiler, tá, galerinha? Quem ainda não assistiu a série, a gente deu, digamos, uma boa resumida, né, Thaís? Sim, quem não viu ainda, corre daqui e ouve depois para não estragar a experiência. Exatamente, corre daqui. Mas se você for daqueles que gosta de spoiler, pode ficar de boa e tal. Mas você que tá ouvindo isso, se não ouviu, aliás, se ainda não assistiu a série, 1, 2, 3, spoiler. Então, Thaís, vamos agora para a parte melhor da série, do podcast, que é a parte dos spoilers. E eu já quero saber de você uma coisa. Qual foi a cena que mais te impactou na primeira temporada? Eu sempre que lembro daquela hora que ela fala assim, as coisas não acontecem do dia pra noite. Primeiro teve o conflito. E baseado nesse conflito, tiraram a Constituição. E disseram que era pouco tempo, é só para resolver as coisas. A gente volta já com a Constituição. E aí, um belo dia, as contas bancárias de todas as mulheres foram congeladas. E nenhuma mulher podia trabalhar, nem podia mexer no dinheiro que já tinha nas suas contas. As contas eram mantidas agora por os seus maridos, ou pais, né? Ou parentes homens mais próximos. Sabe, as coisas foram acontecendo de pouquinho em pouquinho. Foram tirando todos os direitos de nós, todos os direitos das mulheres, pouquinho por pouquinho. E ninguém fez nada. Quando ela fala isso, e ninguém fez nada, é muito o que a gente tá vivendo, sabe? Todo dia a gente vê uma notícia de que, sei lá, ontem um grupo de pessoas espancou até a morte gays. E a gente não faz nada, a gente compartilha ali no Facebook, diz que aquilo é um absurdo e pronto, amanhã a gente já esqueceu. Mas as pessoas continuam fazendo essas coisas horríveis, só que a gente não faz nada, a gente só acha absurdo, a gente se indigna dentro de casa. E um dia vai ser tarde demais, sabe? E vai acontecer alguma coisa realmente séria que não vai ter mais volta. Então, pra mim, quando ela vai dizendo isso, foi a parte mais impactante pra mim, sabe? O fato de você não ter direito de mexer no seu dinheiro, sabe? Eu lembro até que o marido dela, né, o Luke, diz, não, mas eu vou cuidar de você. Tipo, ela tem um marido legal, o cara não é escroto, é um cara legal, um homem bacana. É tipo assim, beleza, só eu posso mexer, eu pego lá o dinheiro e te dou e você faz o que você quiser, sabe? Ele não quis tomar o dinheiro dela. Mas mesmo assim, cara, foi eu que trabalhei, o dinheiro é meu. Por que eu não posso mexer no meu dinheiro? Por que eu não posso trabalhar? Entendeu? Isso mexe muito com a gente, sabe? A gente lutou tanto pra conseguir as poucas coisas que a gente tem e você não ter o direito de mexer no seu dinheiro que você ganhou, isso é muito forte, sabe? E não tá longe. Faz muito pouco tempo que a gente conquistou as coisas que a gente conquistou, sabe? Até um tempo desse a gente não voltava. Até um tempo desse. Se você conversa com pessoas mais antigas, elas vão achar um absurdo a mulher não estar em casa cuidando de filho. Então, é uma coisa muito assim, nebulosa, sabe? É um passo para as coisas darem errado daquele jeito. Então, pra mim, essa parte da série é a que mexe mais comigo. Uma coisa que você falando me chamou muita atenção, a parte de... representa um pouco hoje em dia. Digamos que acontece uma tragédia, ou pelo menos uma mulher é espancada, como tem em muitos casos, e o pessoal fica em redes sociais se revoltando, sabe? Sim. Não que não seja importante, porque se você fala sobre o assunto,
você traz a discussão. E, né, não que não seja importante, mas se você faz só isso, também você não tá fazendo nada. Se você faz lá um textão e fica em casa, a gente não vai mudar nada com o textão. Embora seja importante gerar discussão de qualquer forma. É melhor do que nada, mas não pode ser só isso, não pode parar aí. Exatamente. E tipo, é o que acontece na série. Dizem que vai se preocupar, mas não. Deixam como está, como se nem sequer ligassem pra isso. E tipo, foi uma parte, digamos, que me marcou muito também. Mas, cara, teve uma cena, Thaís, que, digamos, me impactou muito. E foi, se não me engano, no segundo episódio. Foi no segundo episódio que aconteceu a cena do... Como é que eu posso dizer? Que é a cena do sexo dela e o comandante. Da cerimônia, né? É, da cerimônia, também, da cerimônia. Cara, é no segundo, se eu não me engano é no segundo. É no segundo mesmo, é no segundo. Cara, aquela cena da cerimônia... Como eu posso dizer, eu como homem, se eu estivesse naquela situação, eu não teria como fazer aquilo, cara. Na boa. Não, e você vê... É algo nojento, Thaís. Tipo, a nojento. cerimônia. E você vê que não tem ninguém confortável. Fala. Você vê que... Você vê que não tem ninguém confortável naquela situação. Tipo, a esposa tá chateada porque ela precisa colocar outra mulher na cama dela pra poder fazer o que ela queria estar fazendo. A Aya não tá confortável porque tá sendo estuprada. O comandante não tá confortável porque não tem tesão nenhum ali, não tem desejo nenhum ali. Tá todo mundo ali cumprindo o seu papel. E isso é muito triste, né? Você transformar uma coisa que deveria envolver... Não digo amor, porque sexo não é só amor, né? Mas deve envolver desejo, deve envolver você tá afim de fazer a coisa. E são 3 pessoas que estão ali infelizes. É engraçado você perceber que não tem vilão na série. Tipo, o comandante, a esposa, eles não são vilões. Eles não estão fazendo aquilo ali porque eles são maus e eles querem maltratar as aias. Não. E imagina tu ser uma mulher, uma esposa, e ela também perdeu todos os direitos dela. Ela também não... Ela não é estuprada e ela tem a casa dela, mas ela também não pode mais sair na rua, ela não pode mais ler, entendeu? Ela também perdeu os direitos dela. E ainda tem que ver o marido dela com outra pessoa, tipo, pra ver... tá todo mundo infeliz ali, os 3 estão na merda. Tipo, eu concordo contigo, basicamente em tudo. Mas, cara, se pelo menos a esposa ficasse só olhando, seria, digamos, algo menos constrangedor. Porque, tipo, olha a situação da cerimônia. A esposa ficava sentada na cama, de pernas abertas. A Aya, tipo, colocava a Aya deitada entre as encaixada, né? Encaixada na esposa. E, tipo, parecia como se o comandante tivesse... Como eu posso dizer... Tendo uma relação com a esposa, que tipo, aquilo seria, digamos, iria engravidar a esposa, cara. É uma cena bem nojenta. É horrível. É como a mesma coisa no parto também, né? Que a Aya tá lá, que até a Janine, que mostra na série, dando a luz, ela tá lá sentindo as contrações e sentindo aquela situação toda antes do parto. E a esposa do comandante dela, né? Como se fosse a ama dela, tá no outro quarto fingindo que tá tendo as contrações e fingindo... E na hora dela ter o bebê mesmo, ela se senta numa cadeira assim, de uma forma mais baixa, com a esposa sentada de perna aberta também, encaixada assim por trás dela, como se a esposa que tivesse tendo o bebê. Então é o que eu tô falando, a Aya, ela é só um útero, ela tá só ali no meio do caminho, e a esposa tá sempre fingindo que tudo tá acontecendo com ela, né? Isso é muito deprimente de ver, eu acho. Também acho, velho. Muito deprimente mesmo. Mas como a série, nem tudo é uma tragédia, né? Vamos a um tema que, digamos... Eu pesquisando sobre a série quando acabou, eu vi muita gente falando e eu fiquei tipo... quem sabe? Eu gostaria de saber de você. Você é a favor ou não do chip Nick e Johnny? Eu sou tão Team June que eu sou a favor do que ela quiser, coitada.
Mas eu gostaria de saber, agora, especificamente, você acha que a Johnny se relacionou com o Nick porque ela gosta ou foi por causa da falta de ter alguém para se relacionar e tudo? Eu acho que ela gosta de poder decidir, entendeu? Porque com ele, ela faz na hora que ela quer, o que ela quer. Então, é ela que decide transar com ele. Eu acho que ela gosta disso. Eu acho que se não fosse o Nick, se fosse o José, o Antônio, tanto faz, entendeu? Eu acho que ela não... Eu acho que ela não desgosta dele, mas eu acho que é mais esse negócio de ela gosta de decidir, de finalmente decidir alguma coisa na vida dela, né? Já que ela não tem mais poder de decisão pra nada. Mas eu gosto dele, assim, nada contra. Até agora ele tá ajudando ela, né? Ele faz bastante coisa por ela. E, sei lá, enquanto ele estiver assim, eu tô gostando dele. Mas é o que eu tô dizendo. Pra mim, eu quero que ela faça o que ela quiser. Se ela quiser ficar com outro cara, ela fica. Eu gosto muito do marido dela também, o pobre que tá lá no Canadá. Mas eu acho que vai demorar pra eles conseguirem se encontrar de novo, se é que eles vão se encontrar algum dia. Então, por enquanto gostamos do Nick por aqui. Exatamente. Agora, como estamos na parte do Nick, né, vamos a algo que, digamos, eu não entendi e a série, digamos, não abordou muito. Se abordou, eu não percebi. Por acaso, você entendeu o que é o grupo do olho? Do olho, aliás? O grupo do Mayday, né, que tu fala? Exatamente, porque, tipo, o olho são os espiões. É porque o olho, os olhos é como se eles fossem espiões. Tem pessoas que são homens, né? Mulher não é mais nada. São homens que são olhos e eles estão espalhados por aí para serem espiões. E o Nick é um olho. Então ele tem poder porque ele é um olho. Então ele tem contatos. É por isso que ele consegue ajudar a June. Mas o projeto aí é esse Mayday, como se fosse uma resistência, né? Eu também ainda não sei onde é que vai dar isso, porque não sei, sinceramente. Porque me parece, eu acho a série tão pessimista, sabe? Não me parece assim que vai ter final feliz, sabe? Não me parece que ela vai conseguir chegar em algum lugar onde ela consiga ter a filha de volta e viver em paz. Eu não consigo ver esse cenário. Não sei como é que... Eu sei que a série já foi confirmada para a terceira temporada, a gente tá vendo a segunda agora, e foi confirmada a terceira já, mas eu não consigo imaginar uma existência tão forte assim, para conseguir realmente um final feliz para ela e para as outras aias, sabe? Eu também não vejo, até porque nessa segunda temporada, como você falou que já tá tendo, né? Não sei se você assistiu o episódio 3, assistiu? Não, eu vi só o primeiro, foi que estrearam juntos, né? Foi episódio duplo, a estreia. Exatamente, porque o episódio 3, quando eu achava que teria um final feliz, tipo, pá! Foi uma tragédia. Mas enfim, isso vamos deixar pro podcast da segunda temporada, quando acabar o review. Aí falamos sobre isso. Mas voltando à primeira temporada, cara, realmente eu não vejo como pode haver um final feliz para as aias, porque tipo, nem os outros países sequer se movimentam para, como é que eu posso dizer, resgatar essas mulheres, sabe? Não, ao contrário, né? A gente embaixadora do México indo lá e ela tá negociando para pegar algumas aias pro país deles também, pro México também, porque o México também tá começando a enfrentar o mesmo tipo de problema. Problema com natalidade. O México apoiando e tudo. É. Exatamente. Eu acho que o único país que pode ficar contra, eu acho que vai ser o Canadá. Canadá, porque como você viu no final, né? O Nick e aquela amiga da June foram para o Canadá. Aí a Moira, essa mesma. E tipo, eu acho que se puder, vai ser o único país que vai ficar contra e que pode fazer alguma coisa. Mas você entende que mesmo que o Canadá seja um refúgio bom, não tem como todas elas saírem correndo até o Canadá. Por isso que eu falei que eu não vejo... A June pode até conseguir chegar lá,
Mas eu não acho que ela consiga chegar lá com a filha, por exemplo. Então, já não vai ser um final feliz, né? Ela ficar sem a filha dela. Exatamente. Você falou uma coisa que, agora você falando, eu me questiono. Você falou que a esposa do comandante não seria vilã, né? Sim. Mas você não acha que naquela cena que ela leva a June para ver a filha e deixa ela presa no carro, não transforma ela como uma vilã? Eu acho que ela foi sacana naquele momento, mas a personagem em si, eu não considero ela vilã, eu considero ela humana. Imagina o tamanho da frustração dela e da chateação dela. Então, tipo, ela fez aquilo num momento de ruindade, mas não que ela seja uma pessoa ruim, malvadona, tipo, vilã de novela que faz o mal pelo mal, entendeu? Eu acho ela. Sim. Eu acho ela bidimensional. Não bidimensional, desculpa. Eu acho ela com várias facetas, assim, entendeu? Uma pessoa humana mesmo. A gente vê tristeza no olho dela, a gente vê frustração no olho dela. A gente realmente entende que o que mais ela quer é ter um filho. Você vê que ela gosta do marido, mas que eles não têm mais conversa, entendeu? Eles não são mais um casal, não porque não podem gerar um filho, mas eles não convivem mais, eles não conversam mais. Então são pessoas tristes, são pessoas amarguradas. E isso torna eles humanos, os dois, tanto o comandante como a esposa. Eu acho isso interessante, porque seria muito fácil ela ficar fazendo atos de vilania todo episódio, e eu não vejo assim, entendeu? Eu consigo ver no olhar dela que ela também não tá feliz com aquilo. Embora nesse dia que ela levou a June pra ver a filha lá no colégio, foi horrível, mas... Enfim, foi um ato ruim, mas não que ela seja uma pessoa ruim, entende? Pelo menos é assim que eu vejo. Eu acho que, digamos, ela tem um pouquinho de ruindade, sim. Mas concordo contigo. Mas acho que uma coisa que nós dois vamos concordar que a tia Lídia é muita vilã, hein? A tia Lídia, eu queria muito saber, assim, como era a vida da tia Lídia antes. Porque ela abraçou essa causa com um fervor tão grande que eu queria saber se ela sempre foi religiosa. O que foi que aconteceu com a tia Lídia antes de Gilead? Como era a tia Lídia? Verdade mesmo, cara. Deveria ser uma vida bem amargurada, cara, porque, tipo, aquela cena que ela manda as aias apedrejar aquele homem. Sim. Mano, que cena sensacional. O sangue na cara da June, cara, meu Deus. E ela virar um animal ali naquele momento, né? Exatamente. As aias basicamente viram um animal. Como falamos, quais foram as piores cenas que a gente achou? Agora vamos, digamos, pra você, qual foi a sua cena favorita da primeira temporada? A minha cena favorita... Pode falar de final, né? Spoiler tá liberado. É no final mesmo, quando ela sai, fala aquela frase em latim que eu não vou saber repetir agora, assim, de cabeça, mas que eu ainda quero tatuar, que significa... como é? Os bastardos... Tu sabe, João, como é que é a frase? Os bastardos... Não. De cabeça eu não lembro. Não lembro de Pois cabeça. Mas enfim, será que dá pra pesquisar? Vamos lá pesquisar, peraí. Vamos lá pesquisar. Enquanto você pesquisa, eu vou dizer minha cena, tá? Pode falar. Então, minha cena favorita foi, sem dúvida, aquela cena que a tia Lídia manda elas apedrejarem a Janine e elas, digamos, se recusam a fazer isso. E saem daquele campo e vão em direção à cidade, todas juntas. Aí no fundo começa a tocar Feeling Good. Cara, Do Muse, né? Exatamente, aquela cena foi sensacional, mano. Foi uma puta cenaça. Muito bom. Tipo, muito se bom. a season finale acabasse aí, já seria sensacional season finale. Sim. Agora, a frase é Nolite de bastardes carborum dorum, que significa não vou deixar os bastardos me oprimirem. Ah,
Que é justamente, ela fala isso, né? O season finale, ela dizendo: no lixo devastados Carmundorum, bitches. E sai, Cara, né? Se eles não queriam que nós virássemos um exército, não deveriam ter nos dado uniformes. Aí acaba a série. A temporada. foi uma temporada bem. Ela dentro daquele carro, né? Sensacional o final. É porque é muito cartástico, né? Tipo assim, a gente viu só essas meninas levando na cabeça a temporada inteira. Janine perdendo o olho, sendo estuprada. A gente precisa falar, pelo amor de Deus, da cena que deu o Emmy de melhor atriz pra menina que fez eu assistir a série, pra Alexis Bledel. Que é uma cena maravilhosa. Pronto, essa é a minha cena favorita, cancela tudo. Que ela tá a cena inteira sem falar nada. Ela tá calada, amordaçada, atuando só com o olho. Eu nunca pensei que Rory Gilmore atuasse tanto. Fiquei, assim, impressionada. Ela explicando, né, que vai que tem alguém que não assistiu, que ainda tá ouvindo. Ela é gay, ela é lésbica. Sim, mas sim. Ela foi perdoada desse crime de ser gay, né? Assim, porque ela é fértil. Porque ela é fértil. Porque ela é fértil. Então, ela foi perdoada e transformada em Aya. Mas ela tá namorando com uma Marta. E descobrem isso. Eles chamam as pessoas gays de traidores do sexo. E aí, as duas são levadas para julgamento, né? E eles enforcam a namorada da menina. E aquela cena das duas na van, a câmera é maravilhosa, porque a câmera tá dentro da van, de frente para as duas. E elas estão, eu tô toda arrepiada agora, só de repetir. Elas estão de mãos dadas, se olhando assim. Mãos dadas. E ela vê dentro do carro ela sendo enforcada, né? Exatamente. Assim, o jeito como elas se olham, as duas estão amordaçadas, nenhuma das duas tá falando. Mas a forma como elas se olham, a gente sabe que existe amor ali, que elas estão sofrendo desesperadas. E a câmera fica no carro, enquanto uma fica e a outra é levada, enforcada. A gente vê ela morrendo, os pés mexendo e depois param de se mexer. E aí o carro sai. Então eles deixam a Aya ver a namorada sendo enforcada e levam ela, e ela é como se fosse castrada. Não sei se seria castrado o termo certo, mas ela é amputada, é tirado o clítoris dela pra ela não sentir mais prazer. Sim. Então, exatamente. Ela não vai mais conseguir sentir prazer no sexo, porque ela não precisa sentir prazer, porque ela só precisa ser engravidada pelo comandante. Então, essa cena toda é muito forte e ela é em silêncio, sabe? Ela não tem ninguém falando. O que é pior, Thaís, é em silêncio. Tipo, você consegue sentir a dor do personagem. Sim. Foi muito bom. Eu fiquei muito feliz na época quando ela ganhou o Emmy de melhor atriz convidada, né? Porque essa cena é muito forte. Ela mereceu muito, porque atuar com o olho é muito difícil. Você entende tudo que ela tá passando só pelo olho dela. Muito forte. Exatamente. A Elizabeth Moss também, que faz a Offred, né, a June, ela também faz muito isso, porque a gente tá vendo ela ali com aquela cara de paisagem lá dentro de casa, mas a gente tá ouvindo os pensamentos dela, né? E a cara que ela faz, você percebe exatamente que é uma pessoa pensando coisas, mas tentando transmitir que não tá pensando nada. Ela é muito boa também. Cara, a Elizabeth Moss arrasa, tipo... Ela é maravilhosa. Se a Gal Gadot é a rainha da DC, a Elizabeth Moss é a rainha das séries. Ela é a rainha do mundo, aquela mulher maravilhosa. Ela... Não sei onde é que ela tava, que... Eu sei que ela fez Mad Men e tal, mas eu fico muito feliz de finalmente ela tá sendo reconhecida, sabe? Todo mundo tá vendo quão maravilhosa ela é, porque o que ela faz em... The Handmaid's Tale é dela, sabe? Exatamente, é totalmente dela. Se a série teve um impacto, foi realmente por ela. Acho que, como quem tá nos ouvindo agora já deve ter visto a primeira temporada inteira e já deve ter visto alguns episódios da segunda temporada, tipo, só o começo daquele primeiro episódio da segunda temporada
a Elizabeth Moss já pode subir no Emmy e dar outro prêmio de melhor atriz para ela desse ano. Porque, cara, Não precisa aquele mais começo não foi precisa mais nem ter sensacional. concorrente, não. Basta ela mesmo, porque realmente... Só aquele começo da segunda temporada, ela já merece ganhar o Emmy totalmente. Sim, sim. Maravilhosa, ela é muito maravilhosa. E ela também atua muito só com a cara dela. Ela parada, você sabe tudo que ela tá pensando, o que ela tá fingindo que ela tá pensando. É muita nuance numa pessoa só. É incrível. É incrível mesmo, Thaís. Mas agora, vamos lá. Outra coisa que eu gostaria de saber de você. Como a gente já falou tanto da série, você acha que essa série é importante para as pessoas assistirem? Porque, tipo, dá uma lição e tudo. Eu acho que é muito importante pra gente parar pra pensar o que é que a gente tá fazendo no nosso mundo também, sabe? Como é que a gente tá tratando as pessoas. E é engraçado também, porque quando a Margaret Atwood fez o livro, escreveu o livro, ela não usou nada no livro que já não tivesse acontecido no mundo, sabe? Todos esses elementos de usar religião, de usar a mulher apenas para reprodução e tirar o direito de mulheres e ser contra gays, ser contra negros, sei lá. Tudo isso ela pegou de sociedades reais do passado. Não era tudo numa sociedade só. Ela pegou uma característica de uma sociedade, outra de outra, e juntou tudo numa sociedade fictícia só. Mas, assim, já aconteceu. Essas coisas já aconteceram. E para acontecer de novo, é um passo, entendeu? E a gente não pode deixar. A gente tem que ver o cinema, as séries, o audiovisual, eles servem para isso, sabe? Para emocionar a gente e para falar das coisas reais, mesmo que sejam ficção. É uma série de ficção, tem coisas, né, fantásticas, é ficção científica, ela não é baseada em fatos reais, mas ao mesmo tempo é. Então, ela é muito importante para isso, para a gente ver o que é que está acontecendo e prestar atenção em quem a gente está votando em eleição, prestar atenção no que é que estão fazendo. É muito bom festa, é muito bom oba-oba, mas, por exemplo, carnaval, todo carnaval eles votam um monte de coisa aí que quando o povo vota do carnaval nem percebe que eles votaram. A gente não pode ficar sem prestar atenção nessas coisas, porque um dia vai ser tarde demais. E é isso que a Offred já avisa pra gente, né? Se liguem, porque um dia a gente acorda e não tem mais direito a mexer na nossa conta e foi todo mundo demitido e botaram as roupas vermelhas na gente. E aí, o que a gente vai fazer? Quando for nessa hora, já vai ser tarde demais. Exatamente. Até porque, reforçando, a própria Margaret deu uma entrevista para, se não me engano, o EW, que é um jornal americano que cobre essas coisas, audiovisual, e falou Entertainment Weekly? Exatamente. Que falou que tudo que ela escreveu naquele livro dos anos 80 está acontecendo na época de hoje. Ou já havia acontecido. Uhum. E tipo, é algo bem real. Como a gente já abordou, principalmente o caso do machismo, cara. Hoje em dia o machismo é um problema da sociedade. A sociedade é uma sociedade machista. Assim. Eu escuto diariamente no meu trabalho coisas como: mas você é casada, por que você não tem filho ainda? Cara, porque eu não quero. Eu tenho 26 anos, eu não sou uma pessoa assim, meu Deus, ela não teve filhos ainda, ela tem 26 anos. Gente, pelo amor de Deus, 26, sabe? E, sei lá, se fosse comigo, o chefe já tinha gritado, mas você é mulher, né? Poxa, sabe? Coisas pequenas. Mas é aí que a gente vê como é que as pessoas pensam, entendeu? Quem fala isso é porque pensa que mulher tem que estar em casa tendo filho e pensa que tratam a gente diferente porque a gente é mulher e preferiam que a gente nem estivesse lá, sabe? Exatamente. Como se mulher fosse só pra cuidar da casa, ter filho e fazer a comida, lavar roupa e tudo isso. Não acho que mulher tem o mesmo direito. Como, pois não exemplo, é quando falam coisas assim como: te trataram assim só porque tu é mulher. Eu sempre respondo assim: pois eu vou lá mandar me tratar que nem você, porque eu não sou mulher, não, eu sou funcionária que nem você. Sabe? Poxa,
Pelo amor de Deus. 2018. Exatamente, 2018 ainda tem isso, cara. É algo bem impactante, principalmente... Eu tenho uma amiga que é gay, que vai casar agora, e ela mente no trabalho, diz que vai casar com um cara, porque se ela disser que vai casar com a mulher, não vão deixar mais ela em paz. Sabe como é que pode isso? Você tem que mentir sobre quem você é, porque não vão aceitar a sua vida pessoal, que não tem nada a ver. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Exatamente. Absurdo demais. E tipo, como você mesmo falou no começo, cara, eu vejo muita gente dizendo em rede social que não, tudo bem, não tem problema, tipo, mostra algo em rede social, o que na verdade ela não tem a mesma atitude. Tipo, o que ela posta não é o que ela pensa. Tem muito disso, Thaís. Tem, com certeza. Gente que fica fazendo personagenzinho em rede social. Exatamente. É o que mais tem. Mas é isso, galerinha. Acho que a gente já abordou muita coisa da série, né? Vamos deixar o pessoal, digamos, ter... Alguma surpresa assistindo. Alguma surpresa, né? E tal. Ou quem não ficou aqui, ou quem ficou, enfim. Mas acho que para encerrar esse podcast, para não ficar algo muito longo, né? Porque acho que o pessoal deve cansar de ouvir, né? Só nossa voz chata. Relaxa. Então, como eu pensei, como vamos fechar o podcast? Eu pensei, que tal um novo quadro? E eu pensei em titular como o quadro Utilidade Pública. O que seria o quadro Utilidade Pública? Vocês devem estar perguntando. Neste quadro, eu, a Thaís, ou quem estiver participando do podcast, dos próximos e tal, vai indicar alguma coisa para vocês. Uma série, uma música, um livro, um filme, um programa de TV, ou até mesmo um programa de YouTube e tal. Para, digamos, não ficar apenas naquele tema que a gente abordou no podcast inteiro. Então, Thaís, eu gostaria de perguntar, o que você vai indicar para o pessoal assistir, ouvir, ler? Eu acho que em homenagem a Alexis Bledel, que atuou tão maravilhosamente em Handmaid's Tale, eu gostaria de indicar Gilmore Girls, que foi o primeiro papel dela na TV. São 7 temporadas, tem na Netflix, é facinho de todo mundo assistir. E tem muito desse feminismo que a gente tá falando em The Handmaid's Tale, porém de uma forma mais leve, né? Uma série família, aquela série pra você assistir almoçando, sabe? Super facinho de ver, no instante vai. E é a história de uma mãe e uma filha, que a mãe teve essa filha com 16 anos e enfrentou a tudo e todos pra criar ela sozinha. Então tem muito dessa pegada feminista também, porque, enfim, é uma série de mulheres também. Então, pegando um pouco desse tema do feminismo, mas indo para outro caminho, um caminho bem mais leve, até porque se a gente assistir só The Handmaid's Tale, meu Deus, a gente vai ficar muito pesada a nossa vida. Então tem que ver umas coisinhas leves aí no meio do caminho também, eu indico que eu vou ver. Até porque, cara, depois de assistir The Handmaid's Tale, a pessoa tem que assistir uma pegada leve mesmo. E eu vou nessa pegada também, porque eu pensei, o que é que eu vou indicar? Aí eu tava pensando. Aí eu disse, aí eu me lembrei de uma série que é bem leve, que se chama Atypical. O Tocado já assistiu? Não, mas quero, tá na minha lista. Então, Atypical é uma série que tem no Netflix, 8 episódios, tá, de 30 minutos, vai bem levinho, tipo, eu quando conheci Atypical, era um domingo à tarde. Eu peguei o domingo todo pra assistir, tipo, em 4 horas acabei. É uma série leve, tipo, se você ler a sinopse, você pode pensar, essa série é leve mesmo? Ele tá doido? Não, galera. Porque a série conta a história de um menino que tem autismo. Sim. E, tipo, mostra como é o convívio dele no emprego, com a família, sabe? Com a psicóloga dele. E, tipo, muitos podem pensar que é uma história estilo Os 13 Porquês. Já assistiu? Já, com certeza. Então, não é bem na pegada dos 13 Porquês, porque a série conta a história de uma forma leve, sabe? Engraçada. Tipo, também pega na ferida.
mas pega na ferida de uma forma bem leve. E tipo, Sim. é aquela série que você pode assistir quando tiver sem fazer nada, só te dá 4 horinhas que eu garanto que você vai dar boas risadas. E tipo, também vai conhecer um pouco como é a realidade do autismo, de uma pessoa que é autista, quais são os problemas e tudo mais, o que a família passa. E tipo, é uma série bem interessante. Então, Thaís, fica a dica pra você também, hein? Quando tiver sem fazer nada. Pronto. Acho que Ótimo. vai gostar bastante. Aham. Então pronto, assistam The Handmaid's Tale, vejam Gilmore Girls no almoço e Atípico no jantar. Aí, uma boa combinação, hein? Então é isso, galerinha. Estamos chegando no final desse podcast. Thaís, quer falar mais alguma coisa? Quer falar alguma consideração final? Mandar um Eu alô acho pra alguém, um beijo pra alguém? pra minha mãe, pro meu pai, pra toda a minha família. Não, eu acho que também vale a dica do livro do The Handmaid's Tale, Contos da Aia, também. Exatamente. Eu tô terminando de ler agora e eu acho que tem uma pegada um pouco diferente da série. Eu acho a personalidade da June bem diferente. No livro ela não tem nome, inclusive. Não sabemos que é June, Exatamente. né? Ela não é June. Mas eu acho ela mais resignada. Eu acho que na série ela é mais revoltada, assim, sabe? Que é Sim. legal. Mas enfim, são adaptação, né? Então é muito interessante você ler também. E ele pega numas feridas também, sabe, assim, pesado. Mas é muito bom, eu tô do meio pro final, assim, já já eu acabo. Você lê super rápido, assim. No, no Um livro, ônibus distante que você pega, você leu metade do livro. como você falou, no livro ela não tem nome, né? No livro também, o comandante e a Serena são pessoas bem mais velhas do que a June, né? São bem mais Quase velhos. idosos São grisalhos, também. a Serena anda de bengala e tudo, são Isso pessoas mais mesmo. velhas. Também Eu li. tem. Ai, pode Vai, falar. fala. Ah. Então, eu ia falar que eu li quando acabou a série, porque eu vi que foi baseado no livro. Aí, como eu sou bem curioso, eu fui ler e, tipo, é uma pegada bem diferente. Uhum. Eu Mas ganhei agora o fala, livro de presente de Dia das Mulheres. Então foi uma data importante para ganhar esse livro. olha aí, um bom presente, hein? Mas então, Também tem um filme de 1990, adaptado do livro, que eu assisti e podem passar sem ele, tá? Finge que não existe, vai direto pra série mesmo. porque é ruim assim? Bem mal feitinho, assim, e é muita coisa pra se colocar num filme, então eles vão de um ponto a outro sem ligação nenhuma. Se você não tiver assistido a série, você não entende o que é que tá acontecendo, sabe? Sim, As sim. coisas são bem jogadas. A fotografia, é aí que a gente vê como a série tem uma fotografia maravilhosa. Porque o filme não tem, e parece assim, parece umas pessoas doidas com as mantas, assim, sabe? Não tem o peso que a série tem. Pode passar Como sem, se chama o pode filme? fingir que não Como se existe. chama, como se chama o Em, filme? em inglês é The Handmaid's Tale mesmo nome. E em português, se eu não me engano, é A Desgraça de uma Nação, alguma coisa assim. Então, galerinha, quando vocês verem esse filme, se interessar, já podem passar pro próximo. Pode Lembrarei ver outra coisa. Então é isso, gente. Tipo, deixem nos comentários aí se vocês gostaram do podcast, se vocês têm algo para dizer pra gente, alguma crítica, porque toda crítica é bem-vinda, né? Com certeza. Só não pode xingar o coleguinha, né, gata? Gente, porque também é demais. A gente tá Também, falando aqui sobre empatia, né? Não pode xingar ninguém, não, pelo amor de Deus. exatamente. Na descrição do comentário vai estar os links da Solto Play, do nosso fanpage, do nosso grupo, o link do meu perfil e da Thaís também, quem quiser falar com a gente sobre séries, porque a gente somos, digamos, os viciados da série, né? Sim, é muito bom ter gente pra conversar sobre as séries. Pode mandar mensagem aí. Principalmente séries que são desconhecidas, que quase ninguém conhece. Com certeza. Aceito indicações, inclusive. Cara, olha, eu aceito, mas minha lista tá tão grande que... Eu aceito, mas vai demorar pra ver, né? Exatamente. Então, também, quem quiser, quem gostar do programa, jogar aí um like. E se gostou, deixa aí no comentário também dica de séries que a gente pode falar e tal.
Se a gente, se a gente não assistir, a gente pode assistir e fazer um programa, né? Sim, a Enfim. gente corre atrás. Exatamente, chefe. Então, nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Ciao, Tinky Winky. Ciao. Ciao, Gypsy. Ciao. Ciao, Lala. Ciao, Po. Boo! De novo! Não! Não!